segundo módulo, o voto na prática, chega agora para você. Você já deve ter escutado muitas pessoas falarem que anulam os votos para mostrar uma indignação com a política. Mas você sabe o que isso significa de verdade para o resultado nas eleições? Quem ajuda a entender é o chefe do cartório da Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski. Edson, afinal, qual é a função dos votos brancos e nulos nas eleições? Bom, essa é uma questão muito interessante, né? Porque primeiro nós precisamos fazer um resgate que o voto no Brasil, ele é obrigatório desde 1932, com o primeiro Código Eleitoral. Até o primeiro Código Eleitoral, o voto era facultativo e uma série de regras que impediam, inclusive, a participação de um grande número de cidadãos no voto. E há uma confusão relativa quanto a essa obrigatoriedade, no sentido de que ela é externada como uma obrigação ao voto, ao exercício do voto. No entanto, ela se traduz numa obrigação ao comparecimento. Ela não vincula o eleitor a um voto nominal, aquele voto a um candidato ou candidata. Então, só para fazer essa pequena introdução, para nós esclarecer, não há uma obrigatoriedade que o eleitor chegue na cabine de votação e escolha um candidato ou candidata. Mas ele tem as opções e as opções são o voto branco ou o voto nulo. E é importante que a gente tenha essa diferenciação de cada tipo de voto. Vou começar pelo voto branco, né? Que eu acho que é o mais simples. Bom, o voto branco é aquele que o eleitor chega na sessão eleitoral, antigamente com a cédula, agora desde 1996 no Brasil com a urna eletrônica, e não escolhe nenhum candidato e simplesmente digita lá a tecla branca e confirma. O voto nulo, ele tem uma outra característica, que pode ser tanto uma opção de anular efetivamente, digitando um número inexistente na urna eletrônica de uma candidatura que não existe, ou um erro. O próprio eleitor pode errar e quando nós tínhamos o voto em papel no Brasil, antes de 1996, era muito comum que o voto fosse anulado por uma dificuldade de interpretação do que o eleitor escreveu na urna. No entanto, com o advento da urna eletrônica, esse processo recebeu um grande impacto, reduzindo drasticamente o número de votos nulos, porque efetivamente aquela dúvida entre a vontade do eleitor não existia mais. Então, a partir de 1996, nós tivemos uma redução drástica dos votos brancos, mas sobremaneira dos votos nulos. Bom, o voto branco e nulo, eles, tecnicamente, na eleição, não valem para nenhum cálculo. E o conceito que se utiliza hoje na legislação eleitoral é o conceito de votos válidos, é o conceito que consta, inclusive, na Constituição de 1988. Lembrando que até 88, os votos brancos ainda eram computados para cálculo do quociente eleitoral. Depois de 88, a Constituição vedou e desde lá, desde esses 34 anos, efetivamente nós não contamos os votos brancos e nulos para qualquer possibilidade. Então, é importante destacar regularmente em eleições, é recorrente a famosa fake news, onde se coloca para a sociedade que a maioria de votos nulos anularia uma eleição. Então, 50% mais um dos votos nulos tornaria aquela eleição anulável e mais ainda, algumas fake news, inclusive, ultrapassam esse absurdo, dizendo que os próprios candidatos não poderiam concorrer de novo. Tudo isso é mito, é fake news e numa eleição, por exemplo, para prefeito, se apenas um voto for validado e todos os outros 99% forem anulados, o candidato será eleito. Há uma confusão histórica com o artigo 224 do Código Eleitoral, que fala que ocorrendo nulidade no processo eleitoral, mas aquela nulidade definida por ação judicial, por ordem judicial, como uma fraude na mais de 50% das sessões, né,
a não colocação de urnas no local adequado. Então, não tem nada a ver esse processo judicial de anulação dos votos por algum vício na eleição com aqueles votos dados pelos eleitores. E, infelizmente, mesmo com a urna eletrônica tendo reduzido drasticamente o voto branco e nulo, nos últimos pleitos nós temos, infelizmente, um aumento significativo do que nós chamamos na ciência política de alienação eleitoral, ou seja, o não comparecimento, a abstenção e também um número significativo de votos brancos e nulos. Em alguns estados, inclusive, ultrapassando 45% do total de eleitores. E é importante nós finalizarmos dizendo, se apenas aqueles que comparecerem e definirem um voto nominal elegerem os seus candidatos, aqueles que, de uma certa forma, se abstiveram ou votaram branco e nulo, terão que respeitar a decisão dessa maioria. Portanto, o voto branco e nulo pode até ser, para a ciência política, algo a ser estudado, que tenha relevância, que pode ser uma vontade do eleitor em manifestar uma insatisfação. No entanto, do ponto de vista jurídico legal, isso não tem efeito nenhum. A participação nas eleições é muito importante. Você é parte dessa decisão. Deixar para os outros essa decisão não vai resolver. Participe das eleições, porque votar é um ato de cidadania. Hoje entendemos que se abster na escolha de um candidato pode ser mais prejudicial a si próprio do que você imagina. Afinal, a tua anulação ao voto pode ajudar um grupo a eleger um político que você realmente não gostaria como representante. Por isso, o voto consciente é a melhor escolha. No próximo vídeo, vamos voltar ao passado e entender a história das eleições no Brasil. Até lá, nosso voto, nossa voz.